Oi, Luz, eu sou a Jenny. Hoje vamos falar sobre o filme A Princesa e o Sapo. Esse é um filme. Esse é um filme bem diferente da Disney, que começa com uma personagem feminina que quer trabalhar. Quer dizer, começa com ela criança, né? E ela com o pai, ela tem mostrando que tem um dom para cozinhar, né? Mas o pai sempre fala, nunca se esqueça do que é mais importante. E então o pai morreu. E aí, quando ela cresceu, ela só pensava em trabalho. Ela tinha muito. Ela perdia muitas coisas, ela perdia festa, perdia momentos com os amigos por ela estar trabalhando. E ela gostava disso, ela queria ter o seu esforço, ela queria conseguir o sonho dela e do pai. E ela queria trabalhar, né? E já é diferente das outras princesas. Mas aí, conforme ela foi crescendo e focando só no trabalho, ela esqueceu do que é mais importante, que era o amor, que era a família, né? Quando ela foi lá no baile, se eu não me engano, era um baile da Charlotte que ia chamar o príncipe, né? Que ela queria casar com ele, né? E aí ela estava lá e aí muitas pessoas também não acreditavam nela que ela ia conseguir, dificultando para ela, rindo dela de que ela não iria ir para frente com esse sonho, que só seria um sonho. E uma coisa que caiu, coisa nela, e ela teve que trocar de roupa, né? E a Charlotte, como uma boa amiga, ela deu um vestido para ela, né? E quando ela ficou sozinha, ela já não tinha mais esperança. Então ela simplesmente pediu para uma estrela ajudar ela, para atender ela, né? E ela já não tinha mais outra escolha, então ela só tava tipo. Ela já tava na última esperança dela. Ela já não tinha mais o que tentar, que ela estava quase lá e agora ela já não tinha, já não estava mais quase lá, né? E ela pediu para a estrela. Então veio um sapo, né? Que era o príncipe, né? E diferente dela, o príncipe que tinha tudo, todo o dinheiro do mundo por causa dos pais dele, né? Não valorizava nada, só ficava na farra, só queria se divertir, não queria trabalho duro. Era os dois opostos que não se equilibravam. Era um que queria só farra e festa e a outra que só pensava em trabalho, mas eles nunca pensavam no que era realmente mais importante, no equilíbrio entre os dois, que é o amor, que é ficar com a família, que é passar um tempo com a família, né? Que é amar. E o pai ensinou isso para ela, mas ela acabou esquecendo no meio do caminho, né? Então, quando ela virou sapo, foi algo que a estrela achou que a estrela que fez isso, né? Porque no final, mesmo eles sendo sapos, ela entendeu o final, que é o amor, que no final ela poderia construir porque ela sentia que
tinha o amor ali com ela. E foi isso que a fada deu para ela. Ela falou: eu queria meu sonho realizado. Mas a estrela, né? Ela decidiu algo muito maior para ela. Decidiu lembrar ela do amor que ela esqueceu. Por isso que transformou ela num sapo. E, né? O príncipe sendo também um sapo, eles poderiam ter algo em comum ali, né? Que os dois se transformarem em sapo e forçar eles a ficarem, a socializar um com o outro e assim eles aprenderem, eles evoluírem juntos. E, né, lá eles encontram se eu não me engano, o jacaré e o nosso querido Ray, né? Que ele amava acho que é Felicity. E ele amava ela. E ele nunca tinha conhecido, mas ele tinha um sonho de que eles iam ficar juntos novamente, né? E conforme a aventura deles, né, de ir para Mamaodi, né? Quando eles se aproximavam, eles se conectavam, eles começaram a entender um outro, eles começaram a evoluir juntos, que eles eram muito resistentes, né, com o que pensavam, mas eles começaram a se abrir. Eles começaram a mudar aos poucos, só pela convivência que eles estavam ali. Então, ele passou a gostar dela, e ele passou a gostar dele, e ela passou a gostar dele. Mas não era só isso, eles começaram a mudar também. Por causa da presença um do outro, né? E quando eles chegaram lá, ela, é claro que a Mamaodi poderia fazer uma mágica, uma magia, algo ali, para eles poder voltar. Só que ela decidiu não fazer isso. Ela decidiu falar: veja o que é importante para vocês. Porque não importa a aparência de vocês, não importa os anéis que você usa, não importa o dinheiro que você tem. E ela cantou isso para eles, né? Falou o que é importante para vocês. E eles ainda achavam que eram coisas separadas, que eram cada um pensando da sua maneira, só que era o amor que era o mais importante, né? E quando mais para frente esqueci o nome dele. O príncipe, ele ia pedir a Tiana em casamento. Só que ele, por um ato de amor, ele decidiu se casar com a Charlotte para que a Tiana conseguisse realizar o seu sonho, né? Só que ele fez isso por ela e foi por amor, e ela ainda não sabia, né? Um pouquinho antes disso, ela estava falando sobre realizar o sonho por causa do pai dela, que ela se esforça sempre, ela acorda cedo, ela trabalha em 2 empregos para conseguir realizar esse sonho, porque é aquilo que ela quer. Então ele deixa de lado o amor que ele tem por ela, o puro ato de amor, e se casar com a Charlotte, né? E depois que o Ray conta pra ela, né, do jeito dele, ela falou que aquilo era só. Era o que aquilo era só o que ela precisava ouvir. E quando ela foi tentar achar ele já estava lá com a Charlotte e tal, eles iam se casar naquele carnaval, né? E ela ficou chateada. E o Ray falou, está errado e etc, né? Falou que não faz sentido, né?
E então, o Ray foi até lá, a Tiana ficou chateada, né? E o Ray foi até lá naquele homem e, né? No filme mostra que ele não era o príncipe, né? Que era não sei o que ele era, um empregado, né, dele. E descobri que ele estava dentro daquela caixa para pegar o sangue dele pro empregado sem ficar com a aparência dele, né? É aquilo que ele combinou com o Dr. Facilier, né? Então, conseguiu pegar o colar, levar até a Tiana. E lá quando o Ray mostrou o negócio pra Tiana, ele falou que não era ele, que para não deixar o Dr. Facilier pegar e tal, e o Facilier acabou machucando ele, pisando nele, né? E aí, quando ela chegou no momento que ela ficou encurralada, né? Ele mostrou o que ela poderia ter de um jeito fácil, né? E ele até falou que o pai dela nunca conseguiu aquilo que ele queria, né? Que era conseguir um restaurante. E que ela poderia conseguir de um jeito fácil, de só algo simples que ele poderia dar, que os amigos do outro lado poderiam dar para ela. Só que era um preço muito caro. Mas aí, naquele momento, ela entendeu, ela aprendeu de novo. Ela lembrou que o pai dela pode não ter conseguido ter o restaurante dele, mas ele tinha amor, ele dividia a comida com outras pessoas. E ele era feliz. E ele conseguiu no final. Ele tinha tudo o que ele precisava, o que ele queria ali com ele. É porque era o mais importante. Então ela acabou quebrando aquele negócio lá e os amigos do outro lado levaram ele para onde deveria estar, né? Então, quando eu tava lá com a Charlotte, eles explicaram para ela que ele tinha que beijar a princesa, que era a Charlotte, para que ele pudesse voltar ao normal, mas com a condição, né, que a Tiana ia conseguir o dinheiro para conseguir o restaurante dela. E a Charlotte, como uma boa amiga, ela falou que beijaria ele por ela, que não precisava se casar com ela. E ela foi uma boa amiga, né? Ela poderia ficar chateada, né? Mas ela realmente também não gostava dele, né? Ela só gostava dele porque ele era príncipe. Mas, né, isso não muda o fato de que ela realmente gostava dele, né? De um jeito meio doido dela, mas gostava. E ela é uma boa pessoa, né? Ela é uma boa amiga, ela se importa, ela não se importava do jeito dela, né? Ela era daquele jeito e ela se amava. E, né, ela não olhava para as outras pessoas de um jeito como se for para julgar as pessoas. Porque a Tiana e ela são amigas e elas veio de classes diferentes. Mas aí, né, acabou o tempo, deu meia-noite e não teve como. E então a gente descobriu que o Ray estava muito machucado e que ele não ia resistir. Então eles fizeram um funeral lá, né? E no final, depois que ele morreu, ele conseguiu o que queria, que era ficar ao lado da amada dele, que era a Estrela, né? E ele conseguiu o que queria de novo, né? Ele conseguiu ficar com se eu não me engano, é Felicity. E depois a Tiana e o príncipe, né, decidiram se casar. Depois que eles se casaram,
eles se beijaram, eles se transformaram em humanos novamente, né? E aí, ali teve a explicação que depois que ela disse sim em se casar com ele, ela se transformou em uma princesa, né? E então eles viraram humanos. E ali o príncipe mudou completamente, né? Ele agora trabalhava, ele ajudava ela. E a Tina também. Os dois equilibravam. Os dois eram um equilíbrio um do outro. E o sonho dele, quer dizer, o sonho dela acabou sendo dele também. Eles dividiram o sonho. E os dois trabalharam para construir esse sonho e se tornar real, né? E é isso que o amor também é, construir juntos, o sonho dele é meu sonho e ao contrário também. Um ajudando o outro a realizar o sonho do outro. A partir do momento, né, que eles se casaram, e até antes também, se tornou o sonho dele também. E ele ajudou ela a construir esse sonho que ela tanto queria, que passou a ser dele também. E no final, o amor constrói, o amor quebra barreiras, o amor quebra maldições. E é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative sua notificação para não perder nada. E lembre-se, luzes não ficam escondidas. Tchau!